Porque eu posso, se eu tenho um material, esse material está mal feito, esse material realmente não é igual, não é diferente, então eu posso criar uma inconstância na minha resposta. Bom? Então aí, ó, qual é a consigna? Na psicopedagogia nós chamamos de consigna o comando, a ordem, a comunicação. Como eu, terapeuta, vou me comunicar com o meu aprendente. Bom, isso é muito importante. Vou voltar para vocês aqui. Tem um slidezinho que eu não passei. É esse aqui, tá bom? É o vocabulário, é a linguagem que eu uso. Eu posso usar com o meu aprendente a bolinha azul? Tá? No vocabulário, eu não preciso dizer para ele um círculo azul. Tá? Eu tenho que falar um vocabulário do tamanho e faixa etária. Agora, eu estou com uma adulta e eu vou dizer, olha, eu quero que o senhor pegue essa bolinha. Olha, tá vendo essa bolinha pretinha? Eu vou botar a bolinha pretinha aqui, vou botar a bolinha vermelhinha aqui. Não, você vai usar a linguagem adequada para se expressar com um adulto ou com um adolescente. Então, a linguagem, o instrumento que você usa, ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo. Você tem que explicar de forma objetiva. Uma coisa importante é mostrar o material. Você está vendo isso aqui? Ó, só você pega, você dá para pegar, né? Pega a bolinha, tá? Pega o quadrado. Principalmente com as crianças, elas são curiosas, né? Elas querem ver o que é, como é que faz. Então, você deixa pegar primeiro, pega os copinhos, tá? Para quando você for fazer, tá? Ó, é vidro, deixa abrir, deixa cheirar, deixa elas explorarem. Para quê? Para que quando elas chegarem ao ponto de você dizer para elas o que elas têm que fazer com esse objeto, elas vão saber o que é o objeto. Porque aí é outra regra da prova. Ela precisa compreender que esse vidrinho é um vidrinho, esse vidrinho você vai botar água nesse vidrinho, você vai botar um líquido nesse vidro, você vai botar esse líquido dentro de um copinho, né? Então, essa criança precisa ter esse conhecimento, essa concepção. Isso é um copinho, ele é um copo, e aí eu vou colocar um líquido dentro desse copo, entendeu? Você pode, uma estratégia, tá? De apresentar, de mostrar o material antes, de ter, e a habilidade de vocabulário, tá? Você repete, né? Fala de uma forma, com os adolescentes, né? A gente tem que saber a forma como falar com eles, porque se a gente também fala muito infantilizado, eles não gostam. Mas também se a gente fala de uma forma muito ríspida, muito centrada, né? E essa questão da comunicação é tão importante para os nossos, para o terapeuta, para o ensinante e o aprendente. Vamos trazer a Alice Fernandes agora, né? Essa relação vincular entre o terapeuta e o aprendente é muito importante, porque você só vai conseguir ter acesso a esse aprendente se você tiver essa relação. E a forma como você se comunica com ele é fundamental, né? Eu tenho um caso de um menino que ele tem TOD, né, o transtorno desafio opositor desafiador, como queiram chamar, e com TDAH, eu não sei se ele tem TOD e TDAH e TOD, nem sei se a ordem altera os fatores, né, eu acredito que não, né, mas assim, com 10 anos de idade, chegou até a gente com muitas dificuldades de aprendizagem, né? E a principal dificuldade, claro, é a comunicação com as pessoas, a compreensão que as pessoas têm dele. E a única forma que eu consegui me comunicar com ele foi incorporando uma personagem do YouTube, né? Que é Roberta Pupi. Então, quando ele vem, eu já falo como se fosse ela, né? E aí, Pupito! Ou seja, eu eu falo com ele como se eu fosse ela. E a partir do momento que ele descobriu que eu vi aquilo, que eu sabia daquilo, eu podia me relacionar com aquilo,
Então, ele começou a confiar em mim e a prestar atenção. Ele não gostava da exceção. Então, quando eu comecei a utilizar o vocabulário da Roberta, né? E às vezes é chulo, às vezes é íntimo com os youtubers dela, né? E ele segue, ele manda tweet para ela de madrugada, né? Então, é a realidade dele. Então, foi através disso que eu consegui aproximá-lo e fazer os testes, e fazer. Então, a comunicação de como você faz isso é muito importante. Tá? Então, aí você tem a conservação de massa na foto. Tá bom? Então, aí você tem uma aprendência real, isso é do meu consultório. Todas essas fotos que vocês vão ver são fotos do meu atendimento, né? Fiz um vídeo, aí quem já viu teve muito acesso, né? Do meu consultório novo, quem viu os atendimentos sabe que o outro consultório era na 7 de setembro, no Espaço Publicidade. Hoje os atendimentos é no Instituto Sinapses, então todo o consultório novo, tá mais bonitinho, né? Tá maior, cheio de coisas que eu queria muito ter e hoje tenho. Né? Então, é um trabalho de crescimento. O psicopedagogo vai fazendo isso. A gente nunca para de comprar material. Bom? E como comprar isso, né? Como fazer, é uma construção, você vai construindo tudo isso. Então, na conservação de massa, então quero saber se esse aprendente, ele conserva se ele sabe de quantidade, né? Que eu quero que ele tenha essa noção de saber que eu vou modificar, eu vou pegar a massinha e eu vou modificar ela de diversas formas. Tá? Eu vou trabalhar com 2 cores, aí eu vou trabalhar com os conceitos de mais, de menos, né? E eu vou mudar as estruturas dessa massinha de diversas formas. Eu vou trabalhar com a cobrinha, eu vou trabalhar com ela em forma de bolinha, né? Então, isso também eu posso dar para ele, fazer com que ele modifique também. O que eu quero saber é se ele consegue conservar, a modificar, eu modifico a estrutura e ele conserva o pensamento de saber que é mais, né? Às vezes eu até brinco nos cursos, né? Eu tive um aprendente que ele falou, não tá igual, não. Eu disse, não, mas por quê? Ele disse, não, porque ficou massa na sua mão, né? Que maravilhoso, né? Ficou massa. Depois que você passa a massinha na mão, né? Não está mais igual, ficou massa na minha mão. Então, cada vez que a gente utiliza a massinha, o que passa na mesa, que muda a estrutura, e mudou a massa, né? E a dele pode não ter mudado na mesma quantidade. Isso é magnífico, né? Quando isso aconteceu comigo, um menino de 9 anos, ele não tinha 10 ainda, fazer uma observação dessa é um negócio incrível, né? Claro que você tem que compreender que isso é cognição, né? Isso é raciocínio também, a como ele conseguiu estruturar esse pensamento. Vamos lá? Mudança de superfície, você quer que essa mudança de superfície pode ser feita de diversas formas, gente, muitas formas, tá? Vou mostrar aqui umas fotos para vocês. Animais, você pode colocar objetos de diversas formas, tá? Uma vez eu vi num evento uma professora de pós muito irritada porque ela no evento a palestrante estava falando que ela usa robótica para fazer as provas operatórias. É um negócio fantástico. Né? Ela usa robótica, robozinhos, Lego, faz todas as provas com Lego. E não usa nenhum cavalo para isso. Né? Então, assim, o objeto, o instrumento que você utiliza, ele pode ser completamente modificado, adaptado para a sua realidade. Certo? Se você tem acesso a um outro animal, por exemplo, a pessoa não vai usar uma zebra. Mas minha criança do Nordeste nunca viu uma zebra, pelo menos a minha do Piauí, que o nosso zoológico daqui tem uma zebra. Ela viu uma zebra na TV, eu acho que ela viu, né? Tem uma ideia do que é a zebra. Então, a gente tem que utilizar coisas da realidade.
essa criança tem. Também não precisa ser necessariamente um animal. O que eu quero? É isso que eu estava falando no início. Se eu sei o que é a prova, se eu sei o que é a noção, eu transformo essa noção em qualquer outra coisa. É superfície. Eu tenho uma superfície e eu vou modificar essa superfície. Tá? Eu vou modificando essa superfície. Se eu modifico essa superfície, e aí eu vou ter o que eu quero que essa pessoa compreenda, é que se eu modificar a estrutura dessa superfície, ele vai ter uma variação de superfície. É isso que eu quero. Isso é medida de área. Isso é importante para quê? Porque lá no ensino fundamental maior, lá no 8º ano, 9º ano, ele vai aprender que medida de área é a soma dos lados, né, elevada a 4, ao dobro, tal, multiplicado, dividido por 2, a soma das áreas. Então, isso ele começa com essa noção ainda na infância. Vamos para a próxima. Eu tenho aqui a inclusão, né? O que é a classificação? Então, eu posso pegar vários objetos, miniaturas, misturar essas miniaturas e pedir ele para fazer também a chamada, também isso aqui pode ser interpretada como a seriação, a classificação, como a dicotomia também, mudança de critério, posso mudar os critérios. Numa única prova, eu posso fazer mais de um objetivo. Tá, ó. Aí eu vou trabalhar quais são as cores, qual que é cada objeto, quais as características desses objetos. Ó, na outra folha, aqui, resultados, aqui classificados, né? Panelinhas, os carrinhos, dinossauro, a colher, que ele tá, os peões, aqui tá classificando. Que é, na verdade, as provas operatórias quer fazer isso. É a nossa noção de quantidade, é a nossa noção de classificar, de seriar, que é quantidade de volume, quantidade de líquido, quantidade de massa, aí vem classificar, aí eu classifico isso, aí eu vou seriar isso, eu vou separar, eu vou incluir, eu vou permutar. São essas as noções que a gente quer trabalhar nessa prova. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como utilizar jogos. Nossos, de certos aprendentes, que eu não uso nenhuma bolinha dessa. Tá? Não uso. Principalmente a galerinha acima dos 11 anos. Porque você ficar com um menino de 12 anos mostrando bolinha vermelha e bolinha azul, nem todos eles querem, eles acham chato, né? E se balança, se mexe. Essas noções eu posso fazer de outra forma. Brincando com eles, eu posso estar fazendo isso. Ó, quebra-cabeça. Quebra-cabeça é prova operatória. Eu estou mostrando para vocês aí o meu de quebra-cabeça de menino-menina. Eu tenho dois, ó. Eu tenho o menino, deixa eu afastar para cá, e eu tenho a menina. Ah, Jacimara, mas aí você também vai trabalhar esquema corporal, você vai trabalhar a questão do gênero. Sim, eu posso trabalhar tudo isso, usando os quebra-cabeças, né? O que eu vou trabalhar aqui como prova operatória? A organização, né? É um pensamento formal. Também vou trabalhar assim como a gente sempre numa prova, eu vou trabalhar com outras coisas. Uma prova necessariamente não quer dizer só uma única atividade que eu possa fazer, tá? É que eu já aproveito, trabalho as cores, trabalho a forma, aí eu vou tirar cada pedacinho, né? E vou pedir para o aprendente, né, a construir. Junto com eu estou trabalhando esquema corporal, coordenação motora, mas a organização de um quebra-cabeça, não interessa qual seja o quebra-cabeça, exige raciocínio, exige concentração, exige memória.
Então, ele precisa memorizar o que está antes, né? Para chegar nas pecinhas do depois. Então, e aí eu vou... Isso, claro, isso depende da idade, sempre depende da idade, tá bom? E aí eu vou para quebra-cabeças maiores. Não. E aí eu tenho aqueles cabeças, quebra-cabeças, no mercado tem muito quebra-cabeça, né? Muito. Aí eu tenho eles com peças maiores, que são aqueles que as pecinhas são desse tamanho cada, né? Então, para fazer com os menores, ou até para começar com o nível menor, para ver como é que a pessoa se sai, e vou mudando o quebra-cabeça, fazendo eles ficarem maior. Então, mas é muito importante para você ter um quebra-cabeça, você conseguir, a pessoa conseguir fazer um quebra-cabeça, ela precisa ter uma organização de pensamento, tá bom? E aí a gente vai ter também os jogos que são jogos de tamanho. O mercado educacional, gente, tem muita coisa. É muito material para se trabalhar, muito material para se trabalhar. Você tem jogos dos mais diversos tipos, muitos jogos. Você vai ter aí uma infinidade. A gente tem tanto material para a gente trabalhar, coisas que não são muito caras, coisas que não precisam ser muito caras, tá bom? Esse joguinho que vocês estão vendo na tela é um joguinho de estabelecimento de tamanho. Aí a gente mistura, né, o jogo, e aí é um dominó. E aí ele vai montando. Maior, menor, maior. E aí esse aqui é legal porque ele traz diversos conceitos. Não é só grande e pequeno, mas ele traz o estreito e o largo, o pesado e o leve. Então, tudo isso é noção matemática. Tá? Eu trouxe, peraí que o meu computador está passando de uma vez, eu trouxe também outros jogos que eu quero mostrar para vocês. São... eu defendo isso da ludicidade, de você trabalhar de uma forma criativa, sabe? Às vezes a gente se prende eu não vou comprar, isso é caro, esse material é caro, isso, gente, eu não vou investir na psicopedagogia. A gente tem que ser criativo, tá bom? E criatividade, você pode montar suas provas operatórias tudo com material reciclado, não precisa comprar muito caro, até porque você tem que ter uma variedade, as crianças cansam de brincar com os mesmos brinquedos, tá bom? Sequência lógica é outra coisa que é operatória. Ó, são fichas, essas fichas você pode montar essas fichas. Ó. Aí aqui, essa minha aqui são 3 histórias, né? São 3 histórias. Aí você vai pedir para botar na ordem que está acontecendo, tá? Primeiro a gente já trabalha uma classificação aqui, né? São 3 histórias, então vamos classificar, né? Separando quais são os corretinhos, os certos, as imagens corretas. Aí você vai trabalhar a sequência. A sequência de que acontece? Isso é operatório. É psicomotricidade também? Mas essa relação, a pessoa precisa ter estrutura operatória para saber o que tem antes, o que tem depois. É uma coisa que as crianças aprendem no ensino infantil, né? Compreender o espaço, o tempo. Então, preciso dessas estruturas cognitivas. E aí você tem, como eu disse, muito jogo que você pode trabalhar. Por exemplo, xadrez, a dama. Você vai jogar como adulto. Você não precisa fazer parte dessas provas só jogando xadrez. Você precisa de estratégia, de lógica, de raciocínio e de muita estratégia para jogar uma dama, para jogar um ludo, né? Jogar uma partida de ludo com um adulto. E o jogo que eu mais uso, porque os adolescentes gostam muito e os adultos também, né? E eu uso esse aqui. Sempre mostro ele nos meus vídeos. É o Hora do House. E eu uso ele tanto no joguinho, assim, como eu uso também o aplicativo. Porque ele tem aplicativo, tá?
E esse é um jogo de estratégia, de raciocínio. Ele é mais raciocínio do que estratégia, na verdade. Porque como ele já vem as cartas, tá bom? Ele já vem, olha, as cartinhas, ele já diz como você tem que montar, tá bom? E vem os carrinhos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vem os carrinhos, e você vai montar no tabuleiro, e você vai, esse é o tabuleiro, os carrinhos, e o vermelho fica sempre nesse daqui, e aí todos eles vão ficar montados, e a pessoa tem que tirar o carrinho vermelho. Esse é um jogo que você passa 10, 15 minutos, ele joga 1, 2, 3 vezes. E é muito legal, porque tem adulto que fica muito ansioso, porque é um jogo muito simples, né? E a pessoa, mas exige classificação, exige muito raciocínio, a pessoa tem que pensar, tem que encontrar um raciocínio lógico, formal, abstrato, ele tem que abstrair essa questão de como tirar cada carrinho. Então, é muito legal. Então, vamos partir agora para a próxima etapa. Deixa eu ver aqui, o que está planejado aqui. Vamos partir aqui. Agora eu vou mostrar para vocês outras formas de como a gente fazer as provas operatórias de uma forma bem dinâmica, tá bom? Praticidade, reciclagem. Ó, isso aqui foi um trabalho feito no grupo Psicopedagogiando. Quem não sabe o que é o grupo Psicopedagogiando, grupo-psicopedagogiando.com.br, é um grupo online. Tá? Aí dentro desse grupo a gente tem os grupos de estudo e tem os grupos de discussão de casos. Né? A gente tem um grupo VIP, onde os membros discutem os seus casos entre si, estudam, mas é mais para casos, mais para questão de atendimento. E a gente tem um grupo de estudo, que é um grupo de produção científica. E aí a gente fez uma dinâmica no mês de junho, mostrando como fazer provas operatórias. Eu lancei o desafio e muitos membros fizeram, foi um negócio fantástico. O resultado que eu vou mostrar para vocês é um terço do que foi feito dentro dos grupos, tá bom? Então, olha só aí, pequeno conjunto discreto, aqui a pessoa estava fazendo com tampinhas. Também pode ser feito inclusão com isso aqui, é uma flor feita de tampinha de garrafa com canudinho, né? Canudinho vermelho e canudinho verde. Né? Isso aqui eu podia usar só o canudo, gente. Eu podia usar só a tampinha. Eu podia usar essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha da cerveja. Ou eu podia usar a tampinha da garrafa PET para ser a outra, né? Então, eu poderia usar não a questão da cor, mas a forma, né? Qual a tampinha que tem mais quantidade, qual a tampinha que tem menos quantidade. Então, é a forma. Olha aí, seriação de palito, feito com canudo, tá? E é canudinho. Seriação seriar, é um tipo de classificação. Não precisa ser com aqueles bastõezinhos, quadradinhos, tudo feito certinho. Não. Você pode fazer palito de algodão doce, palito de picolé, com canudo. Vocês vão ver aqui um feito com lápis. Então, o material que eu falei. Né? Muitas coisas bem diferentes que vocês podem fazer. Olha esse aqui. Tamanho e forma. Olha que legal. Eu achei isso aqui fantástico. Tá bom? Você poderia estar trabalhando o que aqui? Classificação. Eu poderia seriação. Trabalhar isso aqui. Botar cada fruta, né? Numa ordem e trabalhar com coisas regionais, trabalhar com o que você tem aí. É aquilo que eu falo, eu não preciso, em nenhum momento, em nenhum livro, nunca, as provas operatórias foram criadas para ser somente daquele jeito,
tá bom? E isso é a construção do conhecimento, né? A gente modificar, é a gente transformar. Nós estamos aqui para isso, nós somos seres humanos por causa disso, porque nós tivemos a capacidade de aprender com os nossos antepassados e de explorar o futuro, né? Explorar tudo aquilo que nos rodeia para construir novas perspectivas. Então, isso aí é muito legal. Olha só esse comprimento, tá? Eu posso fazer o que aí? Eu posso usar correntinha, eu posso usar lã, eu posso usar tecido, fita bebê, que eu não sei como vocês chamam aqui, eu chamo fita bebê, né? Aquela fitinha pequenininha. A gente também usa correntinhas, ó. Aquelas correntinhas que a gente faz pulseirinha, né? Então, a gente pode usar a correntinha. O importante é que sejam duas de tamanhos diferentes. Podem ser com a cor igual ou não. Essa daqui, a corzinha é diferente. O importante aqui é o comprimento. Tá? Bom, porque aqui não está abordando a cor, tá? Você pode usar carrinhos. Ó, você pode usar o carrinho. Você pode usar bonequinhos, tanto faz. O que vai mudar é que você quer a modificação. Você pode botar, né? O legal de fazer com a correntinha, porque dá para modificar de diversas formas assim, o caminhozinho, né? A gente entorta o caminho de diversas formas, tá bom? Porque a gente quer que essa pessoa saber se essa pessoa compreende que o comprimento maior sempre vai ser o maior, não importa a modificação que eu faça na estrutura. Tá? Olha aí que legal, isso aí é interseção. Fazer interseção são dois círculos, isso aí a gente aprende matemática em que série? Primeira série, né? Que é o segundo ano. Você vê conjuntos no segundo ano, é o segundo ano, e no terceiro ano são os primeiros assuntos de matemática, que é conjunto. E aí você aprende contém, não, que é aqueles símbolozinhos assim, né? Contém, não contém, né? Aquele pertence, aquele negócio assim, que ele pertence, não pertence, está contido, não está contido, né? Que são aquelas noções, aqueles símbolos, tá? É aqui que eu incluo isso, né? Bem, quais são os objetos que estão contidos no... Aí que eu posso pegar um lapisinho e fazer um traço e botar o círculo A, o círculo B, tá? Quais são os objetos que fazem parte do círculo A? Quais são os objetos que fazem parte do círculo B? Quais são os objetos que estão contidos no círculo A? Quais são os objetos que estão contidos no círculo B? Quais são os objetos que fazem parte, que estão contidos no A e no B? Quais elementos pertencem ao grupo A? Quais elementos pertencem ao grupo B? Ou seja, são essas noções. Essas noções, elas vão estar mais organizadas depois dos 8 anos de idade, como eu acabei de dizer. São assunto do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano e o quarto ano ainda repete conjuntos. Ou seja, eu preciso aí de 3 anos, né, de desenvolvimento, estímulo aí para que essas crianças entendam o que são essas noções. Então, eu posso aí, eu ainda tenho as variações. Eu posso ter que essas crianças, elas tenham 11 e não compreendam, e eu tenho que ter uma de 7, 8 e já compreendo. Tudo isso tem que ser observado. Olha aí, seriação de novo. O que é isso aí? Aqui na minha terra a gente chama de sapo de din-din. Não sei como vocês chamam aí. Eu sei que em alguns lugares chamam de sacolé, né? Aqui a gente chama de din-din, né? Que é botar o suquinho nesse saco e fica um negócio muito gostoso, né? Que é muito, o povo vende na rua, isso é bem popular da minha terra, tá? Isso aí é areia colorida. Aí eu posso trabalhar com o mesmo objeto, com a mesma... Eu posso trabalhar duas coisas. Eu posso trabalhar a seriação, ou seja, daí a seriação de tamanho. E eu poderia trabalhar o peso.
pegar o mais pesado e o mais leve, tá? Aqui na história do peso, vamos falar sobre a balança. Recentemente, tive um caso de umas alunas de uma faculdade que me procuraram, a turma toda queria comprar meu material personalizado. Tudo bem, fiz uma reunião bonitinha com elas, né? Aí chegou a história da balança, né? Ah, professora, mas porque a nossa professora quer aquela balança. Ela disse que se a gente não tiver aquela balança, né, a gente vai perder ponto na prova. Se eu explicar, ó, a gente arranja a balança para vender, mas você sabe usar aquela balança? Então eu acho tão engraçado, porque eu não uso, né? Eu nunca usei, não vou mentir, eu vendo porque as pessoas querem, porque querem aquela balança, gente. Até consegui agora uma revenda, né? Eu estou terceirizando a balança, estou comprando de outra pessoa. Mas aí o que acontece? Os professores não compreendem, gente, que nós somos produto de nosso tempo. Aí eu pego aquela balança. Aí eu vou mostrar aquela balança para as crianças. Vamos pegar as crianças, tá? Com o adulto, nem vou discutir, porque eu sei que o adulto conhece aquela balança. Mas eu vou pegar uma criança de 5 anos, 6 anos, 8 anos, a geração informática, tá? Geração mimimi, como eles chamam. Aí eu pego aquela balança, gente. Aquela balança com aqueles 2 patinhos, né? De empada. E aí eu vou fazer medida de peso com aquela balança. Gente, onde é que aquela criança viu aquela balança? Qual o comércio hoje? Nem aqui na minha terra a gente chama quitanda, que são aqueles bem pequenininhos de bairro, né? As quitandinhas. A gente tem a quitanda, que é maior um pouquinho, e a gente tem a quitandinha. Que são aqueles comércios bem pequenininhos que o pessoal vende de um palito de fósforo, de uma caixa de fósforo. Mas se você quiser o palito, vende o palito, tá? Então, assim, onde não tem balança lá, gente, todo mundo hoje usa uma balança digital. Desde o grande supermercado, a quitandinha. Não tem aquela balança. Aí eu, psicopedagogo, vou usar a dita cuja da balança. Tá? Então, assim, eu vendo, tem na loja. Quem quer comprar, a gente tem na loja. Acessa a loja, tá lá, tem a balancinha para vender. Mas é importante que vocês compreendam que eu não ter aquela balança não vai modificar. Porque eu preciso que aquela criança entenda o que é aquela balança, para que serve aquela balança. E eu posso ter ela digital. Eu vou trabalhar o conceito de número, de várias outras coisas, e eu posso trabalhar o conceito, o abstrato também. Muitas vezes eu faço isso, aqui dentro do consultório, o que é pesado? O que é leve? Né? E aí eu vou fazendo essa testagem. Então, sempre quando eu falo essa balança, me dá vontade de eu rir, porque é uma coisa do século XIX, gente. Do século XVIII e XIX, né? Então, assim, as pessoas usam uma coisa de um século, não tem essa noção histórica das coisas. E aí um professor de pós-graduação, gente, que eu brinco muito com ele, eu digo mesmo, nós temos 3º grau, tá? O povo de 3º grau. Então, assim, o povo de 3º